Shalom Aleichem. Paz seja com todos. Sem perder muito tempo, nós vamos abrir nossas Bíblias em Salmos número 32. Salmos número 32. Eu estava buscando a direção de Deus para o título para esta mensagem. Vários títulos veio na minha mente. Mas quando eu pensei no coração, porque foi uma pergunta semelhante a esta que me impulsionou a buscar a Deus. Uma pergunta bem semelhante a esta. Você recebeu um novo coração do Pai? Mas a pergunta que foi feita a mim foi a seguinte: como está o seu coração diante de Deus? São duas perguntas. E essas duas perguntas, elas têm as suas semelhanças. Nós buscamos a direção de Deus e nos deparamos com o Salmo de número 32, que é um salmo de autoria de Davi. Agora eu estou esperando aqui o tablet abrir. Vamos precisar abrir. Probleminha técnica. Vamos resolver já. Pronto, abri. Então, Salmo de número 32 é o texto que vamos fazer a nossa mensagem desta manhã. Os irmãos, abram suas Bíblias e acompanhem, por gentileza, as suas traduções. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, a tempo de te poder achar. No transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia. De alegres cânticos de livramento me serves. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sobre a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. De outra forma, não se sujeitarão.
cercam. Alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos, vós justos. Cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Amém? Vamos fazer uma breve oração e assim daremos continuidade. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Eu peço ao teu Santo Espírito que ilumine a tua santa e bendita palavra aos meus olhos, ao meu coração, para que possamos, ó Pai, transmitir aquilo que tu queres que o teu povo ouça nesta manhã, para que possamos aprender no teu santo tempo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos, pelos textos bíblicos, que Davi, ele vivenciou muitas experiências com Deus. Muitas delas foram boas, abençoadoras, mas também teve momentos ruins, significando que o dia mau, um dia ele chega. Um dia o dia mau virá sobre nós. Assim também como chegou o dia mau para Davi. Há dias como estes que são fruto das nossas próprias ações, atitudes e pensamentos. Outros não. Nós somos atingidos por calamidades. Mas, em especial, duas situações que Davi viveu trouxe para ele dissabores. Este salmo, ele pode estar, eu digo pode estar, porque não é preciso, né? Assim, o momento da vida de Davi, este salmo foi composto por ele. Mas ele está relatando justamente aquilo que ele vivenciou. Muitos dos salmos de Davi relatam a sua vivência, o seu caminhar com Deus, as suas lutas, suas batalhas, os momentos de enfermidade, os momentos de glória, das vitórias. Enfim. Então nós chamamos esse Salmo 32 porque ele também vai nos desvendar alguns aspectos também da trajetória da vida de Davi. O Salmo 32, de autoria davídica, na escrita hebraica, conhecido como Masquilo de Davi. Masquilo de Davi significa poemas de contemplação de Davi. Reflete aspectos da sabedoria encontrada, por exemplo, nos livros de Provérbios, e ele fala sobre a obediência à lei, sobre o temor a Deus, sobre o castigo dos maus, sobre as recompensas das pessoas fiéis, e dão conselhos sobre como as pessoas sábias devem agir quando se depararem frente a frente com o pecado. O pecado original ocupa um lugar relevante na teologia cristã, visto que ele afeta quase todas as doutrinas do cristianismo. Os efeitos da queda sobre a posteridade de Adão estão claramente delineados nas Escrituras, como a difusão de morte universal e castigo, e uma inclinação da natureza humana para o mal. O Antigo Testamento ensina sobre a natureza do pecado em geral, sobre o poder universal do pecado sobre a humanidade. Autores rabínicos falam muito
modo como o primeiro homem foi o primeiro em pecado, assim o Messias é o segundo Adão, que se entregou a Deus pela humanidade, como um cordeiro para expiar os nossos pecados contra Deus. A visão teológica do passado sobre a natureza pecaminosa dos homens. Aqui eu cito alguns teólogos do passado que também discorreram sobre esse tema, sobre o pecado da natureza humana. O primeiro deles é o teólogo Ambrósio de Milão, do quarto século, entre os anos 337 a 397 depois de Cristo. Ele disse: todos nós pecamos no primeiro homem, se referindo a Adão. Todos nós pecamos no primeiro homem, e não há qualquer espécie de virtude que não seja o dom da graça divina, e não é resultado da nossa vontade natural. Ou seja, não há nenhum mérito em nós, a não ser na graça de Jesus Cristo, para que sejamos salvos, para que sejamos libertos do pecado. O segundo teólogo, seu nome é Lactâncio, do terceiro século. Viveu entre os anos 240 e 320 depois de Cristo. Ele disse também: não há necessidade de pecar. O homem peca de propósito e por vontade. Olha que coisa interessante. Não há a necessidade de pecar. O homem peca de propósito e por vontade. Parece que ele aqui não está levando em conta a natureza herdada de Adão. Mas se ele declara que o homem peca de propósito e por vontade, a inclinação do homem, diz a palavra de Deus, desde sua eternidade, é para o mal, é para o pecado. E o terceiro, que é mais conhecido, já é do quinto século, é o Agostinho. Teólogo Agostinho. Ele declara: o ano dele foi 354 a 420. Depois ele diz: a corrupção da natureza, ou seja, o pecado original, começado por Adão, era os desejos incontroláveis da carne sobre o espírito, introduzindo assim uma certa necessidade de pecar. Essa palavra de Agostinho concorda com o que o apóstolo Paulo também declara, quando ele menciona a luta da carne contra o espírito. Um se opõe ao outro, para que o espírito, ao outro. Ou seja, a carne combate contra o espírito para que não venhamos a fazer a vontade de Deus. É uma luta constante. Agostinho, com esta fala, ensinou que todos os homens, além de pecarem em Adão, se tornaram o próprio Adão. Deus nos chamou para sermos imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Mas quando pecamos, somos semelhantes a Adão, em desobediência.
tentação de Cristo no deserto, por 40 dias, 40 noites, lembra? As ofertas que Satanás fez a Jesus, e ele disse não. Ele disse, está escrito na palavra. Ele resistiu ao pecado. Quando nós agimos assim, também resistindo ao pecado, nós estamos sendo semelhantes a Jesus e não semelhantes a Adão. Falando sobre Davi, voltando a falar sobre Davi, os salmos de Davi nasceram de suas marcantes e profundas experiências na presença de Deus. Em sua vida, ele usufruiu das bênçãos do Senhor, enquanto estava em harmonia com a palavra e a vontade de Deus. Enquanto ele permaneceu em harmonia com a palavra e a vontade de Deus, ele só obteve vitórias em sua vida. Só vitórias em sua vida. Ele praticou ações que redundaram em glórias para o nome de Deus. Assim também deve ser nossas vidas. O que venhamos a fazer, como a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Prosseguindo. Porém, quando ele confiou exageradamente em si mesmo, por 2 ocasiões no seu reinado, ele tropeçou, caiu e ficou prostrado. Eu não vou entrar aqui no mérito, dos textos que propriamente falam dessa queda de Davi, que trouxe sérias consequências para a sua vida. Mas depois os irmãos podem ler. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11, fala a respeito do adultério e assassinato. E no capítulo 24, fala da contagem dos homens para a guerra. Então, esses 2 episódios da vida de Davi, que lhe trouxe dissabores, que Deus se irritou com ele e que Deus o puniu. Foram momentos difíceis. Daí podemos entender que quando Davi escreve este salmo, ele abre este salmo falando: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Ou seja, o pecado dele foi coberto, para que não mais ficasse exposto à vergonha, à derrota na vida dele. Deus cobriu o pecado, ou seja, o cobriu, não mais estava sendo visto. Por este motivo, este salmo se torna muito relevante para os nossos dias atuais e que a credibilidade dos servos do Senhor estão sendo colocados à prova. Estão sendo colocados à prova e no mesmo nível dos comportamentos deste mundo. Olha que coisa terrível. Isso é um alerta para nós, servos do Senhor Jesus. Nós estamos sendo avaliados. Em Hebreus, na carta aos Hebreus, diz que nós estamos sendo vistos por tão grande nuvem de testemunhas, para que nós tenhamos cuidado, para que nenhum embaraço, nenhum tropeço, nenhum pecado possa nos fazer tropeçar. Temos que ter cuidado.
ouvido. Quando diz que nosso comportamento, nós perdemos a credibilidade e que estamos sendo comparados aos comportamentos deste mundo, tais como procedimentos profanos, adúlteros, de furtos, de traição, de fraudes, de enganos, de mentiras, de hipocrisias e até mesmo infidelidade e incredulidade. Olha que coisas cheias. Nós não aprendemos assim de Cristo. Nós não aprendemos assim de Cristo. É mais provável termos aprendido isso com Adão. Adão aparece novamente na história. Esse é um comportamento de quem se afastou de Deus, de quem não tem mais comunhão com Deus, de quem deu as costas para Deus e sua palavra. Nós não podemos agir assim. Nós somos, como diz a Bíblia, embaixadores de Cristo nesta terra. Devemos viver com dignidade, com autoridade. A palavra que sair da nossa boca tem que gerar vida, transformação, edificação, salvação. Assim tem que ser a palavra que sair da nossa boca. Ainda no verso 1, quando Davi declara que bem-aventurado é aquele que as transgressões é perdoado e o pecado é coberto, concorda com o que Paulo também fala aos Romanos, no capítulo 4, aos Romanos. Ele diz: como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados, ou anulados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Glórias a Deus. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, confessamos os nossos pecados a Ele, nós podemos ter a certeza que os nossos pecados foram apagados, que os nossos pecados foram anulados. Na carta aos Gálatas, Paulo diz que a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Foi cravada na cruz. Então nós podemos andar em novidade de vida. Nós temos uma nova vida. Nós recebemos um coração novo do Pai. Nós não estamos com o velho coração, ou seja, o coração de Adão. Nós agora estamos com o coração de Cristo bate dentro de nós. Glórias a Deus. No verso 3 e 4, o Salmo diz: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Verso 4 diz: porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O verso 4 dá uma descrição de como Davi se sentia: sequidão e estio. Né? Os seus ossos envelhecidos, quase que atrofiados. Ele se sentia
sentia assim. Mas por que ele se sentia dessa maneira? Porque ele não confessou o seu pecado, porque ele não admitiu para Deus que pecou. Ele guardou o silêncio. E aquilo foi corroendo o seu interior. Aquilo foi causando nele abatimento. Ele não buscava a Deus. Ele não orava a Deus. Ele não ia para a casa de Deus. Ele perdeu o prazer nas coisas de Deus. Mas por quanto tempo? Mas chega um momento na vida que a aflição é tão grande e insuportável que alguns chegam a tirar a própria vida. Ouve a sugestão diabólica: Deus não te aceita mais. O pecado que você cometeu, não tem perdão não. Não tem perdão não, é muito terrível. Deus não te quer mais não. Acaba logo com isso, acaba com o seu sofrimento. Aceitando a pessoa que está nesse grau de aflição, recebe uma sugestão diabólica das trevas como esta, acaba tirando a própria vida. Mas, glórias a Deus, quando alguém chega no fundo do poço e tem forças para olhar para o alto, para cima, e clamar, e gritar: Deus me socorre, eu não aguento mais. Deus é misericordioso. Deus, ele estende a mão, tira você do fundo do poço. Porque você confiou nele. Porque você reconheceu e concordou com Deus que de fato, de verdade, você cometeu um pecado gravíssimo, cuja punição seria a sua morte. Essa é a verdade. Nenhum de nós merecíamos salvação. Nenhum de nós. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele nos amou de tal maneira. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Mas Davi abriu a sua boca, e abriu. Mas se ele permanecesse com a sua boca fechada, até que ponto ele suportaria a aflição, a culpa perseguindo ele, o remorso, os tormentos? Até que ponto? Provérbios 28, 13 fala também sobre esta situação. Uma pessoa se cala. Diz: quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Maravilhoso. Olha que coisa tremenda. Recebe a compaixão de Deus. Por isso, meus amados irmãos, devemos ter no nosso coração sempre disposto a ouvir a Deus e a obedecê-lo. Verso 5, Davi diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não cobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Maravilhoso. Concordando com o texto de 1 João, capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Glória a Jesus.
versos 6 e 7. Pelo que todo aquele que é piedoso, olha a ti em tempo de te poder achar. Do transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo, preserva-me da angústia, de alegres cânticos de livramento dos servos. Oremos ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Jeremias diz, 29:13, vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Verso 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sobre a minha vista. Esse verso 8 podemos atribuir ao Espírito Santo falando ao coração de Davi. Ele diz, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sobre a minha vista. Ou seja, debaixo dos meus cuidados, debaixo da minha mão. Quem vai guiar a nossa vida é Deus. Quem vai nos conduzir pelos caminhos direitos é Deus. Quem vai nos levar, nos conduzir até o porto seguro é Deus. Glórias a Deus. Josué, capítulo 1, verso 8 diz, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, amados irmãos, nós estamos aprendendo quão importante é estarmos em harmonia com Deus e sua palavra. Salmo 119 diz, como purificará o homem, ou o jovem, ou a mulher, o ancião, o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É dessa maneira, não tem outra. O remédio para curar nossas almas, nosso espírito, está na palavra. É cura para o nosso corpo. É a tua palavra. O verso 9 é muito interessante, quando ele diz, não sejas como um cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. De outra forma, não se sujeitarão. E é verdade. Se não botar a rédea ali no cavalo, ele não vai te obedecer. Não vai te obedecer. Mas não é isso que Deus quer. Não é dessa forma que Deus quer nos tratar, como mulas, como cavalos, que tem que botar o cabresto e puxar.
pastos. Ele nos guia mansamente. Ele nos carrega no colo, no seu ombro. Se tiver quebrado, ele vai e segura. Né? Se precisar de algum socorro, ele tem seu cajado para poder te socorrer. Olha que coisa maravilhosa. Davi usa a figura de dois animais irracionais, mas animais que é fortes. Animais fortes. E se cismar de dar uma carreira, se você estiver em cima dele, ele não vai te obedecer, não. Vai se desestar. Vai até empinar e fazer você cair. Mas a ovelha não age assim. E temos que ter muito cuidado. Tiago, ele nos aconselha. Quando é que agimos como cavalo e como mula? Olha que coisa interessante. Tiago está alertando sobre os cuidados que devemos ter com nossas palavras. Olha que coisa. Alguém já recebeu coice de alguém através da palavra? Isso acontece, irmãos. Isso acontece. Alguém já recebeu um tapa na cara sem mão, só através da palavra? Isso acontece. Devemos ter cuidado. Tiago alerta por causa disso. Ele fala: a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Que coisa terrível. O cuidado que devemos ter com nossas palavras. E foi através de palavras que Davi caiu também no pecado. Aquilo que estava em seu coração foi para sua mente e saiu pela boca. E transformou em palavra de morte. Palavras que trouxe morte. Por isso que devemos ter cuidado. O verso 10 diz que o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. A Bíblia diz que o ímpio, se não me engano, Isaías, o profeta Isaías diz que o ímpio não tem paz. O ímpio não tem paz. A vida dele toda é cercada de tribulações. Ele não tem paz. Mas os que confiam no Senhor, a misericórdia cerca. Deus, ele está atento àqueles que praticam mal. Ele diz, por outro lado, diz Paulo, em Romanos capítulo 2, verso 8 e 9, por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. É Deus que cerca esse indivíduo de tribulações. Porque foi isso o desejo do coração dele. Aquilo que ele desejou, ele recebeu. Simples assim. No verso 11, Davi convida para nos alegrarmos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, vós justos. Cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Você é reto de coração? Amém? Amém? Então se alegre no Senhor. É o que a Bíblia nos orienta. Alegre-se no Senhor.
convidados a se alegrar no Senhor, a cantar ao Senhor, a exaltar o seu santo nome, a magnificá-lo, porque Ele se agrada dos retos de coração. Concluindo essa mensagem, verdades que o Salmo nos ensina para lidar com o pecado. Primeiro, com coragem, permita que a palavra de Deus, o Espírito de Deus, examine o seu coração e a sua mente. Segundo, não cometa o mesmo erro de Adão, Eva e Davi. Encobrir o pecado e tentar escondê-lo resulta em sofrimento e geralmente em pecado maior. Terceiro, concorde com Deus sobre comportamentos pecaminosos. Renuncie a esses pecados e o gracioso perdão de Deus os encobrirá. Nós somos convidados para as seguintes ações: reconheça e confesse o pecado, afaste-se da rebelião. Entenda que fazer isso afastará você do pecado. Entenda que Deus esquece o pecado. Receba o exame e a correção da palavra de Deus. Entenda que Deus deseja perdoar e restaurar você, mas não torne o perdão de Deus em algo barato, tirando a sua importância. O perdão de Deus custou muito caro para Ele. Foi o preço de sangue. E nós recebemos esse perdão. Não podemos baratear esse perdão. Devemos viver como novas criaturas na presença de Deus, valorizando o perdão que recebemos de Cristo Jesus. Que esta mensagem possa ter alcançado o seu coração. Que Deus abençoe esta amada igreja em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, pastor. Obrigado, Carlos. Deus continue abençoando a sua vida. Muito feliz ali com a presença do irmão Rui e a Sandra.